E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos para a história de hoje? A história de hoje é de uma lenda, né? Uma lenda do futebol que agora praticamente se sacramenta como um mito do esporte, como um mito do futebol. O que o Lionel Messi conquistou hoje foi um feito há muito tempo esperado. E eu acho que assim, não só pelos argentinos, como pelo próprio Messi, mas pelo planeta da bola, pelo mundo da bola, né? Quando que o Messi vai ganhar esse título? Se é que ele vai ganhar esse título? Um cara que é considerado por muita gente, talvez um dos maiores dessa geração, se não o maior dessa geração. Pelo menos pensando é, nos anos 2000, no milênio 2000, né? No milênio 2000, e aí após já o período, a era Pelé, né? Era Pelé, era Maradona. O Messi, para muita gente, considerado o maior desse período aí, dessa nova era do futebol. E a Copa do Mundo só vem a sacramentar, só vem a confirmar tudo aquilo que a gente imaginava que esse cara poderia se tornar no passado, quando ele teve uma ascensão meteórica. Ele deixou o mundo boquiaberto com a mágica que ele produzia dentro de campo, que ele fazia dentro de campo. E hoje tá aí, cara. Hoje tá aí. O cara vence uma Copa do Mundo e os argentinos, eu tenho certeza. E é nesse ponto, é nesse aspecto que eu torci. Eu tava torcendo a favor da Argentina, eu falei aqui. Mas a minha torcida em relação à Argentina era muito mais para quebrar a hegemonia europeia do que, por exemplo, propriamente torcer pelo Messi, né? Eu não torcia contra o Messi, obviamente. Porque eu não sou maluco de torcer contra um gênio, né? Um gênio, cara. Assim, a gente teceu elogios pro Messi ao longo dessa Copa do Mundo. E é o que eu falei, assim, eu tive a oportunidade de ver o Messi jogando o seu melhor futebol, por exemplo. E, cara, o que ele fazia no seu auge era algo absolutamente mágico. Assim, hoje eu fico boquiaberto vendo o Mbappé jogando, mas são estilos diferentes, né? São estilos diferentes. O que o Messi fazia era pura mágica. Assim, era pura mágica, era algo inacreditável. Assim, é só você. Pô, hoje você abre o YouTube e você procura aí, cara. Assim, era pura mágica. Era tipo ver o Ronaldinho Gaúcho no auge, assim. Era de um. Era de uma magia que eu acho que até os adversários, eles não sabiam, assim, eles não entendiam o que estava acontecendo. É óbvio assim, que o cara entendia o que estava acontecendo, que ele estava sendo humilhado, né? Mas era uma parada tão diferente que os caras não sabiam como lidar com aquele tipo de coisa, né? Então eu tive a oportunidade de ver, mas a minha torcida para a Argentina era mais para quebrar a hegemonia europeia, que foi quebrada, e não é porque é para rebater o Mbappé. Cara, tem gente que gosta de criar polêmica em cima do que o Mbappé falou. Ele falou, o nível de enfrentamento, mais ou menos isso, né? Que o nível de enfrentamento dos europeus é maior, porque eles se enfrentam, né? Em vários torneios, Eurocopa, Liga das Nações e tudo mais. E os sul-americanos não. Eles pô, tem. Vai, a gente pode dizer, pode ter praticamente três potências no continente sul-americano, né? Então, pô, por isso que a gente tá ganhando as últimas Copas tudo aí. E eu não acho que teve polêmica nenhuma, não. O Mbappé ele fez uma constatação da realidade, né? Tudo que a gente sempre fala e que a gente ouve nos programas esportivos de que o Brasil não tem amistoso com seleções europeias, então não tem nível de enfrentamento, não consegue se preparar para uma Copa do Mundo, por isso não vai longe na Copa do Mundo. E aí as pessoas ficam ofendidas quando o Mbappé fala a verdade, né? E todo mundo, agora pós-Copa do Mundo, vai voltar de novo os mesmos assuntos. O Brasil precisa procurar adversários de alto nível, né? De nível europeu e tudo mais. E talvez esse título da Argentina abra os olhos até para os próprios europeus. Cara, por que não, né? A gente tentar fazer um amistoso. Não, e não é pensando em sul-americano apenas. A gente teve o Marrocos surpreendendo algumas seleções europeias. A gente teve o Japão surpreendendo algumas seleções europeias. Eu acho que essa Copa ela vai, eu não digo que vai mudar, mas pelo menos ela vai abrir um horizonte. Cara, assim, o calendário tá apertado, não vai rolar. Mas se tiver uma brechinha, vamos tentar, né? Vamos tentar, assim, é importante conhecer outras escolas
E é importante o dinheiro também, né? Obviamente que dá para ficar de hipocrisia, né? Esses amistosos giram muita grana. Então, além do dinheiro, é a questão de conhecer outras escolas, né? Uma oportunidade de conhecer outras escolas, porque eles se enfrentam entre eles, eles sabem como eles vão jogar, mas vai enfrentar uma equipe da Ásia, da África, eles não sabem como vai ser. Eles sabem que, tecnicamente, individualmente, eles são melhores. Mas coletivamente, como é que é, né? Essa é a parada, né? Esse que é o que surpreendeu nessa Copa do Mundo, porque no coletivo, equipes tecnicamente inferiores surpreenderam os europeus. Então, a Copa do Mundo torci muito, mas é o que eu falei. Uma parte de mim torcia contra a Argentina, porque agora, voltando ao assunto, né, que eu saí, divaguei, agora a gente volta ao assunto. Porque a imprensa argentina e os argentinos certamente vão dizer que o Messi é o maior de todos os tempos, né? Aí, aí é brincadeira. A gente sabe que eles vão falar isso. E por isso que eu falei, eu torci muito pela Argentina, mas uma parte de mim tava assim. Durante o jogo, eu não vou negar não, tá? Eu gargalhei durante o jogo. Eu não tô brincando. Eu gargalhei durante o jogo quando a França empatou o jogo. Eu gargalhei. Fiquei, caramba, não acredito que os caras vão ganhar de novo. Mas eu gargalhei. Eu não estou de brincadeira. Por isso que eu falei. Que torcida é essa, né? Fajuta e tal. Não, torci mesmo. Nas penalidades eu torci muito. Eu falei, cara, o goleirão argentino vai fazer a diferença. Quando chegou nas penalidades, eu não pensei naquilo de ah, não, a França empatou, então eles mentalmente estão mais fortes. Não. Imediatamente a câmera mostrou o Emiliano Martinez e eu falei, esse cara vai pegar um pênalti. Ele é um pegador de pênalti, né? Ele é um pegador de pênalti. Então, quando chegou nas penalidades, e a França, por uns certos momentos do jogo, vamos falar do jogo daqui a pouco, né, em mais detalhes, deu sinais de que estava aceitando essa penalidade. Obviamente que em alguns momentos, porque ambas as equipes buscaram o jogo e correram muito risco, hein? De perder nos 90 minutos e também perder na prorrogação. Mas em alguns momentos a França parecia meio que estava aceitando o empate, né? Foi, olha, esse time argentino nas penalidades é enjoado, hein? E esse goleiro pega pênalti. E aí, o resto é história, né? Vou falar um pouco do jogo, depois a gente volta a falar desse mito, Lionel Messi. Porque hoje o mundo vai falar sobre isso e é o dia dele. Cara, assim, vai ser a semana dele, vai ser o mês dele, é o final de ano dele, o Natal dele. O Messi, ele se tornou ele já era uma entidade, agora ele se tornou uma entidade maior ainda. Se a gente imagina que a gente está falando do Olympus, o Messi, sei lá, ele era um deus de segundo escalão e hoje ele se tornou um Poseidon, né? Poseidon, para quem não sabe, é irmão de Zeus. Ele chegou num nível de estar ao lado do maior do Olimpo, né? E aqui para mim o maior do Olimpo é o Pelé, obviamente, né? Não vou eu também não vou, pô, brincadeira, né? Mas os caras vão falar, se preparem, né? Para quem não se preparar vai ficar inconformado. Se prepare que eles vão falar. Enfim, cara, assim, o jogo começou de uma forma bastante inesperada, assim, a França no primeiro tempo foi irreconhecível. A França no primeiro tempo foi irreconhecível. Desde o, assim, começo do jogo, ele é sempre muito, né, estudado, porque os adversários, ninguém quer tomar um gol com 5 minutos de jogo como o Marrocos levou, né, da França. Então o começo do jogo é sempre muito estudado e não dá para entender muito bem qual que vai ser a pretensão das duas equipes. Mas a partir de 10 minutos, entre 5 e 10 minutos do primeiro tempo, já ficou claro que o time argentino entrou para ganhar a Copa do Mundo. O time argentino entrou para amassar a equipe francesa e assim o fez. E assim o fez durante o primeiro tempo só. Durante o primeiro tempo apenas. E assim o fez. O gol da Argentina sai num lance de penalidade que Di Maria, né? Ele puxa pro ataque, toma contato, cai, o juiz marca e aí o Messi vai pra bola, ele abre o placar e fica aquele alívio, né? Fica aquele alívio pros argentinos, porque, aliás, o Di Maria, que primeiro tempo, né? O Di Maria ele fez o gol do título, né, da Copa América contra o Brasil, no Brasil, essa última Copa América, e ele fez
Ele sofreu esse primeiro pênalti e ele fez o segundo gol da Argentina, né? Então, assim, a gente fala muito de Lionel Messi, mas o que esse Di Maria também é brincadeira, né? Esse cidadão também é um predestinado, né? Todo o time argentino, né? É impressionante o que o McAllister jogou, o que o Depou jogou. Os caras se mataram dentro de campo. Os caras estavam jogando uma final de Libertadores. Assim, eles... No final do jogo já não tinha mais criatividade, não tinha inspiração, só tinha transpiração. Os caras estavam extenuados e eles estavam tirando força da onde não tinha. Era um clima de Libertadores total para os argentinos. A França também. Mas é que os argentinos você vê, né? Tipo, você vê que os caras já não têm mais fôlego, mas eles tiram do impossível. Eles tiram do limbo, né? É impressionante. O time argentino inteiro como um todo predestinado, porque o que os caras trabalharam, né? Os caras trabalharam para conseguir essa vitória, pelo menos nos 90 minutos, porque aí ninguém quer tomar ninguém quer tomar um empate e ir para as penalidades, enfim, né? Só para voltar, né? Eu acho que esse talvez tenha sido o maior jogo da história das Copas, assim, jogo de Copa mesmo. E de final, muito provavelmente, né? Eu não sei, assim, a história das Copas ela é gigantesca e ela é riquíssima. E eu não tenho imagens, nem relatos do que foram partidas de muito antigamente. Mas o que teve de épico nessa partida era impressionante, assim, é um absurdo, né? É um absurdo. Então, a Argentina abre o placar, o Di Maria, ele sofre a falta, né? O Dembélé vai para a marcação, ingênuo, faz a falta, o juizão marca, o Messi vai para a bola, faz 1-0. E não mudou nada, assim. Não mudou nada. A Argentina tinha o domínio completo da partida. A Argentina, ela dominou o primeiro tempo e boa parte do segundo tempo também. De ponta a ponta. A França estava absolutamente perdida dentro de campo. Você não falava o nome do Griezmann. Você não falava o nome do Mbappé. Você não falava o nome do Dembélé. Você não falava o nome do Tchouaméni. Não falava o nome do Giroud, não falava o nome de ninguém. Talvez você falasse o nome só do Lohri, porque pô, é brincadeira, né? O cara sofreu. Segundo gol da Argentina, a França tentou esboçar um ataquezinho, muito perdida, assim, sem saber o que estava fazendo. Os caras não sabiam o que eles estavam fazendo. A Argentina contra-ataca, né? Assim, é impressionante o Messi nesse contra-ataque, né? Porque ele recebe a bola e ele faz um passe pro Julián Álvares, mas assim, um espaço muito pequeno para esse passe. Ele faz cara, o passe dele assim, é só para quem joga muita bola para fazer o passe que ele fez. Porque é um espaço muito curto, muito apertado, dois jogadores fechando, ele encontra o Julián Álvares passando, o Julián Álvares ele lança pro Di Maria, né? Ele lança direto pro Di Maria, agora tentando lembrar, mas, cara, contra-ataque muito veloz. E acho que foi. A bola ainda vai pro McAllister, né? Se eu não me engano, e o McAllister toca no Di Maria. E o Di Maria, ele. Não adianta vir me falar que ele acertou o chute, não. Ele errou o chute, tá? Pra mim, ele errou o chute. Porque ele chuta, a bola bate no chão e passa. E caprichosamente passa por cima do Lohri. Não me venham dizer que ele quis chutar daquele jeito. Ele foi na corrida, obviamente, né? E aí tem aí você pode olhar a comparação desse chute do Di Maria, que é muito bom de bola. Não tô falando que o Di Maria não é bom de bola. E o chute do Mbappé do segundo gol, o gol do empate da França. Cara, assim, aí você vê a qualidade de finalização dos dois atletas. Não me venham dizer que o Di Maria quis fazer aquilo porque ele não quis, né? Ele quis chutar direto, eu acho, imagino eu. A bola bate no chão e, cara, no detalhe ela passa por cima do Lohri. E a Argentina chegou o segundo gol e, cara, parecia que ia ser uma goleada. Porque após o segundo gol, e aí o grande demérito da Argentina. A Argentina teve um monte de chances, um monte assim, sem exagero. Pô, pelo menos umas 3 chances muito claras de fazer o gol. Eles tiveram um contra-ataque a rodo. A França estava perdidinha, assim, a França não sabia o que fazer. Tanto que o Deschamps, Didier Deschamps, que eu já vou falar
desse cara que ao longo do jogo pareceu que ele tava maluco. Assim, eu falei, pelo amor de Deus, alguém liga pro hospício porque o Deschamps ele surtou. Ele ficou totó da cabeça. E depois no final do jogo, aí vem aquele que eu falei, caraca, o Deschamps ele é um gênio, né? Ele é um gênio. Eu já vou explicar o porquê que eu acho isso. Mas já no primeiro tempo, o Deschamps ele tira o Giroud e ele tira o Dembélé, cara. Ele tira o Giroud e o Dembélé e ele coloca o Thuram, que entrou bem de novo, né? O Thuram ele foi um nome que apareceu aí no final da Copa do Mundo praticamente. Ele fez um jogo muito bom contra... Cara, Contra quem foi? Foi contra a Inglaterra? Eu não lembro contra quem foi, hein? Contra o Marrocos? Pô, eu não lembro agora. Ele aparece... Cara, ele se tornou um grande nome no finalzinho da Copa mesmo. E o Kolo Muani. Muani, não sei. Deve ser francês, né? Deve ser Muani. Ele colocou os dois no final do primeiro tempo. Assim, antes do intervalo. Eu falei, cara, o Deschamps tá maluco. Ele tá maluco. Porque assim, ele tira o cara da área, um dos artilheiros da Copa, e ele tira um ponta de velocidade, que te dá a possibilidade de contra. Num jogo em que o Mbappé não tá aparecendo, porque a Argentina tá marcando muito bem, fazendo uma dobra, uma trinca, e recuperando a bola muito rápido, dando espaço para o Mbappé, o Dembélé era um desafogo. Só que ele cometeu pênalti, ele não tava bem na partida e tudo mais. E eu falei, pô, esse Deschamps, ele tá maluco. Ele tá maluco fazer uma parada dessa, porque assim, espera o intervalo, já tá chegando, você dá um come nos caras no intervalo e volta melhor. Mas não, ele tirou antes, o Giroud saiu maluco, né? Porque eu até pensei, cara, eu acho que aconteceu alguma coisa, lesão, não, assim, ele tirou por opção tática mesmo. Porque não tava, e de fato não estava funcionando. O time da França seguiu perdido. Não é nesse momento que o Thuram, por exemplo, começou a fazer diferença. Não é nesse momento. O time da França continua irreconhecível. Irreconhecível. Não só mérito da seleção argentina, obviamente, a forma como os argentinos se portaram dentro de campo, mas a França estava perdida. Irreconhecível, assim. A França não... Por isso que eu falei, assim, você não falava o nome do Griezmann, não falava o nome muito mérito, obviamente, de um esquema tático da Argentina, de marcação, de não permitir que esses caras tivessem espaço. Mas mesmo assim, né, são caras de tanta qualidade que você imagina, pô, por mais que você tenha um time que tá te privando cara, desses grandes talentos aparecerem, eles conseguem, tipo, volta mais, recua mais para receber a bola, enfim, faz alguma coisa, né, para recuperar a confiança. E não, assim, o time tava morto e depois do segundo gol parecia entregue, assim, parecia que o jogo tinha acabado já. A sensação que passava era que o jogo tinha acabado. Eu fui assistir o jogo numa fanfest e assim, a sensação que dava era que o jogo acabou. Assim. Acabou o jogo. Os caras estão jogando agora apenas um amistoso porque não tem mais volta. Não tem o que fazer. A Argentina perdendo gol a rodo e aí eu falei, cara, assim, você tá jogando uma final de Copa do Mundo e você tá jogando contra uma França, cara. Faz o gol. Faz o gol. 2 gols, você toma um. A gente sabe aqui como é Libertadores. Você toma um gol e incendeia o jogo. Então faz o terceiro. Porque se toma um, os caras ainda vão pensar, putz, agora tem que fazer mais 2, né? Então ainda assim dá aquela tranquilidade. E começa o segundo tempo. E aí o Deschamps ele continua na maluquice dele. Que ele tira o Griezmann. E ele tira... Quem que ele tira? O Theo Hernandez. Ele tirou o Griezmann e o Theo Hernandez. Eu falei, mano, quando ele tirou o Griezmann, eu falei, cara, agora acabou. Porque ele tirou o cara da área, que é o Giroud, né? E agora ele tirou o Griezmann. Ele poderia ter voltado no intervalo sem o Griezmann. Não, ele entrou no intervalo com o Griezmann, com o Theo Hernandez, e ele tirou os dois no segundo tempo. Eu falei, cara, agora todo respeito, perdão da palavra, o Deschamps despirocou de vez. Ele ficou maluco de vez. Ele enlouqueceu. O jogo acabou, o jogo já tá acabado. A Argentina vai fazer 3-4, vai ser uma das finais mais humilhantes da história das Copas do Mundo. E aí, cara, e a gente vem falando isso ao longo dessas últimas partidas de Copa, né?
a tal da casualidade, né? Num lance absolutamente fortuito e muito casual, o, o Kolo Muani, que foi o cara que ele colocou no primeiro tempo, ele foi pra disputa de bola com o Otamendi derruba ele. Cara, assim, eu não me convenci ainda que esse lance foi pênalti, tá? Eu não me convenci que esse lance foi pênalti. Às vezes eu tô meio mal acostumado com o futebol brasileiro, mas pra mim é assim, cara. Assim, tem o puxão, ele põe o braço por cima, que não sei o que, cara. Eu falei, pô, disputa de bola pra mim. Eu sempre falo assim, se fosse o inverso, eu dou o pênalti assim, porque se fosse o inverso, o juiz certamente marcaria falta do atacante, né? Então, assim, se o zagueiro faz a falta no atacante, tem que ser a mesma medida. Por isso, pênalti. Mas eu não sei, cara. Assim, eu acho que foi meio que os dois estavam brigando por espaço, enfim. Óbvio que o Otamendi ele é mais, né, incisivo na ação defensiva do que o Kolo Muani, mas, cara, enfim, né? Foi meio aquele pênalti assim, dava pra ter passado, né? Dava pra ter passado, mas o árbitro ele não. Foi mais ou menos o primeiro pênalti, assim, porque o primeiro pênalti também você olha e fala. Não sei, cara. Eu acho que o árbitro não precisava ser tão rigoroso, talvez, né? E aí ele usou a mesma medida, assim. Nisso eu concordo. O árbitro foi muito bem, porque no primeiro pênalti da Argentina, no caso, primeiro gol da Argentina, ele poderia. Pô, beleza, né? Beleza. Não foi pênalti. E aí, pô, como eu usei um critério subir a régua, né? Entendi que o lance foi, cara, foi bastante contundente, esse lance para ele também foi. Então, acho que o juiz foi muito bem, ele seguiu o critério dele e não se confundiu, né? Ele não se perdeu. Eu não acho que ele fez isso para compensar, porque pode ter gente que vai falar, não, ele marcou para compensar. Não, ele usou a mesma régua. Assim, lances que poderiam não ser pênalti, eu marquei, então eu vou marcar isso também. Para mim foi. O cara tava indo para a bola e o Otamendi ele não vai para disputa de bola, ele vai para tentar atrasar o Kolo Muani. E aí o Mbappé, né, que não, cara, o Mbappé não tinha aparecido pro jogo até a hora do pênalti. E eu achei até que ele fosse errar o pênalti, porque antes do pênalti ele dá um chute de fora da área. Assim, o momento que a França estava morta e parecia que ia tomar 3-4, ele dá um chute de fora da área, assim, que a bola vai por cima do gol. E depois que ele dá um chute, a expressão facial do Mbappé é assim, de alguém que se entregou, que está derrotado. Ele não costuma chutar daquele jeito, né? Tava longe da partida, chutou por cima do gol e após esse chute você vê a expressão, não sei se tem nos melhores momentos, mas se tiver e mostrar a cara dele, presta atenção na cara dele. Ele, cara, tá com uma cara de derrotado. Eu falei, pô, não tem condição, cara, assim, os caras. O Mbappé é talvez seja o único cara que possa puxar esse time da França. Ele não tá em condições. Quem que vai puxar? Se já saiu o Griezmann, se já saiu o Dembélé, se já saiu o Giroud. Então, cara, não dá assim. Se a fera, se o craque não tá inspirado e ele não tá em condições de pô, vambora, né? Vamos empatar esse jogo. Se ele não tá nesse clima, quem dirá o resto do time, né? Quem dirá o resto do time? O Mbappé foi pra bola, o Emiliano Martinez até vai pro lado certo, mas um chute muito bem cobrado do Mbappé faz o gol que incendeia a partida, né? Aí ele faz o gol que incendeia a partida, porque aí ele vai, ele extravasa, ele chama a torcida, e aí pouquíssimo tempo depois o Messi, ele tenta segurar a bola, porque a França começa a ir pra cima, né? Começa a exercer uma pressão. E o Messi, para tentar meio que desafogar, para segurar a bola, ele fica, né? Ele tá ali no meio de campo, tentando proteger com o corpo, ele não passa para ninguém, ele não tenta o drible, ele não tenta fazer nada, né? E ele toma o desarme do Coman, se eu não me engano foi o Coman, ele dá um desarme, o Messi foi muito inocente nesse lance. Mas eu entendo o que ele quis fazer, porque a França incendiou o jogo, os caras começaram a acreditar, eles estavam perigosos e ele, pô, vou segurar a bola aqui para esfriar um pouco o jogo. O tempo que eu puder atrasar para esfriar esse jogo, eu vou atrasar. E aí o cara foi muito feliz no desarme, passou pro Rabiot passou pro Mbappé
E o Mbappé de primeira, ele chuta cruzado. O Emiliano Martins quase chega na bola, mas cara, esse chute cruzado é muito difícil, né? Todos os goleiros falam, cara, esse chute cruzado quando ele é forte é praticamente impossível de pegar, a menos que você adivinhe o canto e pule muito antes. Mas se você vai depender do seu reflexo, se o chute é forte ou aquele efeito saindo do gol, né? É praticamente impossível de pegar. O chute do Mbappé é muito forte, por isso que eu falei, faça a comparação desse segundo gol da França com o segundo gol da Argentina, o gol do Di Maria, né? Não sei se o Di Maria quis fazer aquilo lá, mas acabou dando certo. O Mbappé quis fazer aquilo lá e deu certo, né? Deu certo, ele explosão, vai pra torcida, vai pra galera. E aí o contexto praticamente mudou, né? E aí, cara, assim, é engraçado, porque o torcedor argentino, ele tava maluco no estádio, tava comemorando, cantando o tempo inteiro, né? E quando toma o primeiro gol, você já sente o baque, assim, fica um silêncio. Pô, mas só tomou um gol, cara, né? E na FanFest mesmo que eu falei, eu tava na FanFest e tomou um gol, os caras ficaram em silêncio. Eu falei, gente, cara, tá ganhando ainda, entendeu? Vocês estão em silêncio por quê, né? E os torcedores franceses que estavam lá mais tímidos, né? Estavam totalmente desanimados, aí eles começaram a fazer um pouquinho mais de barulho, mas um pouquinho ainda meio comedido, né? E aí com o segundo gol da França foi explosão e aí se inverteu, né? Os argentinos desapareceram, não só na FanFest, mas no estádio também. E os franceses que estavam em muito menor número começaram a fazer mais barulho. E naquele momento pareceu que a França ia virar o jogo. Porque eles estavam indo para cima e a Argentina estava perdida. Os argentinos se perderam, né? Pô, ataque após ataque, falei, cara, vai sair o gol. Vai sair o gol. Porque, cara, os caras simplesmente apagaram. Como é que explica isso, né? Você tá ganhando por 2-0, toma um gol e o time apaga. O time e o torcedor apaga. Eles sofrem um apagão. E tá ganhando o jogo. É isso que eu tô falando. Pô, teve a chance de fazer o terceiro, não fez. Tomou um, tá ganhando ainda. Os caras apagaram, sumiram, assim. E foi lá e cá, né? Tipo, a França apagou, a Argentina apagou. Enfim, os argentinos conseguiram se recuperar. E aí, por isso que eu falei, citei Depou, por isso que eu citei McAllister, né? Porque esses caras correram é brincadeira, mano. Esses caras correram, Talhafico, Otamendi, pô, os caras se mataram dentro de campo, né? Quando faltou tática, os caras foram na vontade mesmo, seguraram o empate até o final dos 90 minutos. A partida foi para os acréscimos. E aí nos acréscimos, a Argentina começou a esboçar a reação novamente, né? Por isso que eu falei, em alguns momentos dos acréscimos, pareceu que a França estava conformada. Pô, porque foi aquela explosão de adrenalina, e aí eu acho que eles ficaram naquela. Agora a gente tá confiante, eles não, né? Porque o final do primeiro tempo foi assim. Então, pô, se levar para as penalidades, eu não sei se, obviamente, que eu acho que ninguém é tão maluco de pensar um negócio desse, mas é isso que pareceu, que eles estavam conformados com o empate, vamos para as penalidades, que a gente tá mais confiante que os caras, né? E não, assim, os argentinos na prorrogação, aí eles começaram a esboçar novamente uma reação, começaram a crescer no jogo de novo. O Messi faz o terceiro gol que, aliás, quando saiu a jogada do gol, tinha alguém que estava impedido. Pareceu que estava impedido. Eu falei, cara, não vai acontecer, tá impedido. Aí a bola sobra pro Messi, ele chuta pro gol e o zagueiro que tá lá dentro do gol, ele tira, né? E aí foi, pô, não foi gol. Primeiro que foi impedido e o cara tirou, né? E aí o juiz apita e falou que foi gol. Foi, o que aconteceu, mano? Que maluquice, velho. Que loucura, né? E aí naquele momento, pô, aí mostrou, né? A linha do impedimento, foi legal. E o sensor dentro da bola indicou que a bola passou. Por isso que o gol foi validado, né? Mas pareceu que estava impedido e que a bola não tinha entrado no primeiro momento. E aí eu falei, pô, caraca, o Messi tá com 2 gols e o Mbappé tá com 2 gols na final, né? Que loucura, né? Que doideira. E aí, em mais um lance do destino, né? O Mbappé que voltou pro jogo depois de fazer o gol do empate, o gol da salvação, que trouxe a França de volta pro jogo, e o gol do empate, que foi o gol da redenção. O Mbappé voltou pro jogo de vez. E aí no finalzinho, faltando 4 minutos para acabar os acréscimos, a prorrogação do segundo tempo, algo que lembrou muito o que aconteceu com o Brasil, por exemplo,
O Mbappé ele chuta fora da área. E o Montiel, cara, eu não sei o que deu no Montiel. Eu falei, pô, o Deschamps ficou maluco. O Montiel ficou mais ainda, porque ele vai tentar proteger cortar, ficar na frente, né, fazer a barreira pro chute do Mbappé e deixou o bração aberto, né? E, pô, claramente ele deixou o braço aberto intencionalmente, né, para aumentar a área corporal, como dizem os árbitros. E aí o juiz marcou pênalti na hora. Foi, pô, caraca, mano. Assim, se o cara chutar e fizer, pô, paciência, o cara é muito gênio, mas não dá um pênalti pro cara, né? Pelo amor de Deus, mano. Não dá um pênalti pro cara. O Mbappé foi de novo pra bola. Eles estão no mesmo canto. Só que o goleirão argentino, o Martinez, ele pulou pro outro lado dessa vez, né? E aí, 3-3. Pareceu, é o que eu falei, aí pareceu muito o que aconteceu com o Brasil, mano. Eu acho que muita. E eu recebi algumas notificações no Twitter, só depois do jogo que eu fui ver. De gente postando, ih, a Argentina vai pipocar também, vai fazer igual o Brasil, que não sei o que, sina de sul-americano e tudo mais, ficou com inveja do Brasil. Falaram muito cedo, né? Falaram muito cedo porque depois disso, cara, o jogo ficou maluco, assim. A França teve Cara, a França teve um lance do jogo pra matar o jogo mesmo. E o Emiliano Martinez fez a defesa da Copa, na minha opinião. Ele fez a defesa da Copa. Cara, a defesa que ele fez ali foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. Eu esqueci quem chutou agora. Quem foi? Pô, eu não lembro quem foi, mano. Tô olhando a lista dos jogadores da França aqui. Outro ataque da França, ele sozinho, cara. Sozinho. E o Emiliano Martinez fez a defesa da Copa, cara. Ele fez a defesa da Copa. Porque, assim, o jogo acabou agora. Quando eu vi a bola chegando, eu falei, agora já era, né? E o cara fez uma defesaça. E depois disso, a França teve a bola para vencer o jogo e a Argentina foi para cima e teve chance de vencer o jogo também. Então, assim, cara, foi um lá e cá absurdo a partida. Inclusive, nos 90 minutos, quando a França empata, se eu não me engano, foi nos 90 minutos. O Messi tem um chutão de fora da área que o Lloris faz uma defesaça, mano. Foi, mano, esse jogo é muito louco. Essa partida tá maluca, né? Tá maluca. E aí, quando acabou a prorrogação e foi para as penalidades, eu falei, cara, esse Deschamps, ele é um gênio. Ele é um gênio. Porque, assim, os titulares que estavam em campo, a Argentina armou uma estratégia para jogar contra os titulares que estavam em campo. Os caras que entraram depois, quando começa a entrar os reservas, primeiro que eles entram melhor, né? Primeiro que eles entram melhor, não entra naquele desânimo que já estavam os titulares. Segundo que aí, isso é a minha visão, tá? Eu posso estar maluco e assim, deixa a opinião que vocês quiserem. A Argentina não estava preparada para encarar esses caras, porque assim, quando começa a entrar os reservas, e agora? O que vai acontecer, né? Porque tava muito fácil marcar o Mbappé, marcar o Giroud, marcar marcar o Griezmann. E quando começa a entrar os reservas, e aí? Como é que joga o Koundé? Como é que... Koundé não, o Koundé saiu, né? Como é que joga o Coman, né, que eu citei aqui? Como é que joga o Colomoni? Como é que joga o Thuram? O Thuram já dava para ter uma noção de como ele ia jogar. Entrou o Camavinga, entrou o Konaté. Como é que joga esses caras, né? Como é que a gente vai manter? E aí, ao mesmo tempo que você não sabe como a França vai jogar com esses caras, vem o desgaste. E esses caras colocam muita força física no jogo. Então, pô, você tem um cara de explosão e de muita força física que é o Mbappé, e ele ganha um upgrade de outros caras que também vão jogar muita força física. Cara, no final do jogo, a França parecia um time africano. Parecia um time africano. Assim, só jogadores de... Eu não sei se todos são de origem africana. Acho que tem também jogador de origem da América Central, né? Mas parecia um time africano jogando. Assim, muita força física. E aí, não quero dizer que os caras não têm talento não, tá? Senão vão falar que tá sendo racista. Não, sim. Eu digo que... Pô, os caras... A Argentina foi se desgastando fisicamente e os caras entraram com força física e vontade de jogar, cara. Pô, e aí também não adianta a gente ficar com hipocrisia. Dá pra comparar o Camavinga com o Theo Hernandes? Assim, do que o Theo Hernandes vinha fazendo na Copa? Não, mas ele entrou melhor.
Dá pra comparar pegar o Griezmann com o Coman? Não dá, velho. E aí você fala, pô, mano, você tá de racismo. Não, assim, tecnicamente não dá pra comparar. Mas entrou melhor, entendeu? Entrou mais disposto, entrou com mais vontade, entrou com mais garra. E é isso que o Deschamps queria. Ele não queria só a garra, a vontade, a força física. Ele queria também uma pessoa que fosse surpreender o time argentino. Pô, e agora? Como é que eu vou marcar esse cara? O que esse cara vai fazer? Quem que é esse cara? Porque nessa substituição, ele falou assim, pô, eu não sabia como a Argentina ia jogar e eles sabiam como a gente ia jogar. Aí a gente foi engolido. Agora eu preciso mudar a história, preciso mudar a escrita. Eu preciso surpreender os caras também. Porque o jogo já estava perdido. Assim, se a França perde de 3, de 4-0, pouco importa. O Deschamps tinha que mudar o jogo. Porque, cara, se perder de 2, perder de 4, dá na mesma. A gente vai ficar com vice. Então a gente tem que ir pro jogo. A gente tem que tentar uma coisa nova. E ele tentou. Só que custou caro. Custou caro na hora das penalidades. Porque é aquela história, o Vampeta fala isso, né? O Vampeta diz que é o Zico que fala, na verdade. E em disputa de penalidade, tem que pôr. E eu não tô dizendo que os caras é ruim, tá? Mas o Vampeta fala, eu tenho que pôr os ruins pra bater. Porque daqui a 10 anos ninguém vai lembrar quem bateu. Se você põe o Mbappé perde. Põe o Griezmann perde. Você põe o Giroud perde. Aí os caras vão falar disso pro resto da vida, do craque, né? Então, assim, por um lado, teve esse aspecto, né? Teve esse aspecto de que, será que vão lembrar que o Coman perdeu a penalidade? O Emiliano Martinez defendeu? Será que vão lembrar que o Tchouaméni chutou para fora? Será que vão lembrar? Não sei, não tô dizendo que os caras não são memoráveis, mas, pô, é diferente de você, pô, o Mbappé fez, mas imagina que se o Griezmann, por exemplo, perde, se o Dembélé perde, pô, os caras iam ser falados até o final da vida, velho. Perdeu o pênalti contra a Argentina, a gente perdeu a final, que não sei o que. E já vou falar da questão do racismo também, cara, é impressionante, né? É impressionante. Mas assim, eu imaginei que fosse acontecer. Quando o jogo acabou, eu imaginei que fosse acontecer, como aconteceu com a seleção inglesa. E aí foi para as penalidades e foi isso. O Deschamps ele foi valente, ele foi corajoso. Mas na hora das penalidades, a gente imagina que os craques vão fazer a diferença, né? Que eles vão marcar os gols. Que eles têm mais confiança para esses momentos difíceis, esses momentos de muita pressão. Por isso que daí eu acho que foi o preço que ele pagou. Ele foi pro jogo para vencer o jogo. Se bem que eu não sei, porque em alguns momentos parecia que eles estavam querendo as penalidades. Mas teve a bola do jogo no segundo tempo da prorrogação. Que o Martinez fez uma defesa absurda. Assim, se você não viu, veja, ele fez uma defesa absurda, colossal que ele fez. Ele foi gigantesco, né? Ele foi monstruoso nessa Copa do Mundo toda. E aí a partida vai para as penalidades, e aí eu falei, pô, agora vai dar Argentina mesmo. Porque os caras estão... Assim, tem um goleiro pegador de pênalti. Os caras não estão desanimados. Os caras não estão mortos mentalmente, como aconteceu com o Brasil, por exemplo. Falei, pô, a França teve a bola do jogo, mas a Argentina teve a oportunidade. Não teve a bola do jogo. Mas criou chances de perigo no final. Foi, cara, que loucura, mano. Os caras, ninguém quer segurar, não. É final de Copa do Mundo. Ninguém quer segurar, não. Vamos segurar, levar pra cima. Não tem conversa. Vamos pro jogo, vamos pro gol. Se tomar, lascou, deu ruim. Mas nós vamos pro jogo. Os dois aplicaram uma tática meio suicida no final. Foi legal de ver. Aí cobrança de penalidades, né? Aí aquela tal... E aí o brasileiro vai lembrar, né, do Brasil na disputa de penalidades contra a Croácia, né? E lembrar que o Neymar não bateu o primeiro pênalti, né? O que aconteceu? O Mbappé bateu o primeiro e o Messi bateu o primeiro. E o Messi é muito louco, né? O Messi é muito louco porque ele dá aquele chute fraquinho, a lá Neymar, né? Ele espera o Lohri definir o canto e ele chuta fraquinho, mas ele chutou tão fraco que quase deu tempo do Lohri voltar, mano. Foi, nossa, o Messi tá maluco, velho. O Mbappé chutou de novo do mesmo lado esquerdo, lado direito do goleiro. E dessa vez o Emiliano Martinez chegou na bola, ele encosta na bola, mas o Mbappé ele não dá chance, né? Ele chuta muito forte, cara. Então, assim, por mais que o goleiro chegue, pô, precisa estar com
ele precisa pular antes, precisa estar com o braço muito firme para segurar. E assim, ele bate, mas pô, o chute é tão forte que passa, né? Acaba passando. Então, cobrança, os dois craques, né, das duas equipes marcaram suas penalidades. E aí começa a derroca da França, né? Porque o Coman ele vai para a cobrança, o Emiliano Martinez faz uma bela defesa, faz uma bela leitura. A cobrança também, vamos combinar, foi muito ruim, mas o goleirão faz uma bela leitura. O Dybala para a Argentina vai lá e faz, né? O Dybala entrou no final do jogo, hein? Sim, a gente falava, pô, e o Dybala, né? O que acontece com o Dybala? Por que ele não joga, né? Entrou no final do jogo e fez seu papel, ele fez a sua penalidade. Aí vai o Tchouaméni chutar para fora, né? Do lado esquerdo. Paredes vai lá e marca. Aí a França tem a chance de respirar no jogo com o Alumani. O Alumani vai lá e faz o seu gol. Só que aí tinha que torcer contra o Montiel, né? Tinha que torcer contra o Montiel. E você vê como é que são as coisas, né? Como que é a história do jogo, né? O Montiel vai para a última cobrança e ele marca. E é aquela coisa, né? Como é que o jogo, o mundo ele dá voltas, né? Como o negócio, assim, como o futebol é um bagulho maravilhoso, né? Ao mesmo tempo que ele castiga, ele consagra e pô, eu falei assim, quando o Messi ele tá segurando a bola e a França marca o segundo gol, ele perde a bola e a França faz o segundo gol, eu falei, cara, não é possível assim, seria muito injusto se a Argentina perde essa final, com o Messi perdendo a bola, diante da Copa que ele fez e do primeiro tempo que ele fez nesse jogo. Seria muito injusto, cara, assim, seria um dos piores castigos, assim, da história da bola, assim. Seria, cara, deu uma agonia de ver, assim, porque eu falei, cara, o craque da Argentina vinha fazendo uma baita Copa, vinha fazendo um baita jogo. Ele vai numa estratégia de segurar a bola para tentar esfriar um pouco a França, perde a bola, a França faz o segundo gol. Eu falei, cara, a história ela é cruel, né? O futebol ele é muito cruel, cara. É impressionante. Eu falei, cara, é bizarro, né? É bizarro como o futebol, você vai do céu ao inferno em questão de minutos, né? E aí ele faz o gol que coloca a Argentina de novo na frente. Então a Argentina teve a mão na taça por 2 momentos. E a mesma coisa o Montiel, cara. A mesma coisa o Montiel. Ele comete o pênalti que permite a França igualar mais uma vez o placar. E ele vai para a bola decisiva, né? E ele faz, né? Então você vê como o esporte, nessa partida a gente teve os altos e baixos e a gente viu o quanto o esporte ele é maravilhoso, né? O quanto ele permite essas... Dentro de um jogo tem várias histórias. E esse jogo foi recheado de histórias. O Mbappé ele faz um hat-trick numa final de Copa do Mundo e ele termina sem um título. Cara, você vê que é uma coisa maluca, né? É uma coisa maluca, assim. É incrível, é surpreendente. Quando acaba, você fica naquela de... Caraca, mano, aconteceu. O título, a Copa do Mundo do Messi aconteceu. Ele conquistou talvez a glória eterna, né? A glória eterna pra gente é a Libertadores. Ele conquistou a glória eterna do futebol. Ele tem tudo. Ele tem Champions League, ele tem torneios nacionais, ele tem Copa América, ele tem uma Copa do Mundo agora. Cara, assim, quando acabou, você começa a pensar, fala, caraca, mano, tipo, ele já era um gigante, ele já era um titã, ele já era um deus do Olimpo, e ele se tornou algo ainda maior, cara. Ele se tornou, assim, muita gente falava, eu vi depois muito comentários falando, cara, o Messi não precisava de uma Copa pra provar que ele era um dos melhores de todos os tempos. Um dos melhores, tô falando que é o melhor. Um dos melhores de todos os tempos. Ele não precisava de uma Copa. Mas, sabe, o mundo pra falar que assim, pô, ele agora ele tá no nível daqueles caras, né? Ele tá numa prateleira superior, ele tá num nível assim de pouquíssimos. Ele precisava de uma Copa do Mundo, né? E agora todo mundo olha pro Messi e fala, cara, ele é um cara que tá num nível assim, pô, ele tá numa prateleira que tá o Pelé, que tá o Maradona. Então assim, ele hoje atingiu um status absurdo. Ele já tinha esse status. É o que eu falei, pra mim também,
O Messi ele não precisava de uma Copa do Mundo para provar que ele é um cara talentoso e que ele dessa, eu falei, a partir do milênio 2000, que ele foi o melhor que jogou a partir dos anos do milênio 2000. Ele foi o melhor, né? E assim, pela bola que ele jogou, pelo tempo em que ele jogou no seu auge, pelo que ele fez, pelos títulos que ele conquistou. E agora com uma Copa do Mundo só vem a coroar essa carreira dele que é absolutamente brilhante. E a história é muito bonita, cara, assim. A forma como a Argentina jogou, como ela se comportou, porque quando a gente fala, pô, a Argentina vai jogar pelo Messi, né? E ficou muito claro desde o primeiro jogo que a Argentina iria jogar pelo Messi. Só que quando o Messi levanta a taça, assim, você pode reparar, assim, procura para ver depois a premiação. Quando o Messi levanta a taça, ninguém tenta tirar a taça da mão dele, ninguém pede para ele passar a taça. Ninguém pede. Assim, ele fica com a taça com o maior tempo, porque você pode ver assim, todos os outros títulos, os outros campeões, o capitão segura a taça por um tempo, mas fica todo mundo mirando a taça, né? Fica todo mundo querendo pegar. Cara, assim, o Messi levantou a taça e ele segurou o tempo que ele quis. Ele ficou lá, olhou a taça, beijou, e aí ele passou pro Di Maria, né? Ele passou pro Di Maria na sequência, mas ele passou. Não foi assim, pediram para ele passar, tentaram tirar da mão dele. Não, assim, você vê que o time e o país, assim, é bizarro, assim. O quanto o Messi, ele cara, como é que, o quanto o Messi mobilizou, essa aqui é a palavra, né? O quanto o Messi mobilizou a nação argentina. Torcedores de várias camisas, de várias equipes, comissão técnica, os jogadores que compuseram essa seleção com o Messi. É impressionante, sim, o quanto ele mobilizou. E ele não fez uma Copa só para ele. Ele não fez uma Copa onde eu sou o craque, passem a bola para mim, eu quero ter a bola, eu quero definir, eu quero fechar a cobrança de penalidade. Aqui eu não tô fazendo críticas ao Neymar, não é isso. Mas ele falou, não vou fechar, eu quero fechar as penalidades porque eu quero ter essa glória de encerrar com chave de ouro. Cara, assim, ele fez a Copa irrepreensível, ele fez o jogo dele, ele pensou pelo grupo e automaticamente, ao jogar para o grupo e o torcedor argentino jogou para ele. E ele jogou pro grupo e pro torcedor argentino. Então, cara, assim, quando você entrega coisas boas, você recebe coisas boas. E o terceiro gol argentino foi dos pés dele, cara. Foi dos pés dele, assim. Então, pô, ele é um cara que tem 2 gols numa final de Copa do Mundo. O Mbappé tem 3? Tem 3, mas o Messi tem 2 gols numa final de Copa do Mundo, cara. Bateu 2 pênaltis. O Mbappé fez 3, mas até nisso o Mbappé tá na frente, né? Bateu 3 pênaltis numa final de Copa, 2 no tempo regulamentar, um no tempo regulamentar, um na prorrogação e um na definição de penalidades. O Messi tem um no tempo normal e um nas penalidades, né? Então, assim, cara, é um... Eu tô falando, é o que eu falei, cara, é uma seleção predestinada, era para ser. O conjunto é muito forte, isso ficou evidente. No primeiro jogo não ficou evidente isso contra a Arábia Saudita, mas o Messi falou que esse jogo foi importante. Do time mudar a postura, do time, pô, agora tem que jogar sério. Não é brincadeira isso aqui. Eu falei, pô, durante o jogo contra a Arábia Saudita, o time pareceu muito displicente em vários momentos. E até na final contra a França. Contra a Holanda, que estava ganhando por 2-0, tomou empate, foi displicente, na minha opinião. E contra a França também foi displicente. Então, assim, tomou o susto contra a Arábia Saudita, mas continuou displicente. Contra a Holanda e contra a França. Especialmente contra a França, porque ali, contra a França, a Argentina poderia ter feito 3-4. Porque o time da França estava vendido, eles estavam entregues no jogo. Mas, pô, faltou aquele pouquinho mais de capricho, aquele pouquinho mais de aquele detalhe final e quase custou caro, né? Quase custou a Copa do Mundo. Mas os caras, o conjunto muito forte, assim, as divididas, o quanto os caras deixaram tudo dentro de campo era impressionante. Impressionante. Foi bonita a cerimônia e o Messi, ele recebe o título do melhor jogador da Copa. E assim, quando eles estão entregando essas premiações individuais, eles chamam o Mbappé, né?
Só que eu não tava ouvindo o cara anunciando. Eu falei, pô, pô os caras estão de brincadeira, né? Eles vão dar o título de melhor jogador para o Mbappé. Os caras estão de sacanagem. E aí não, foi o bola de ouro, né? Foi o do artilheiro, né? Foi o bola de ouro, não, o chuteira de ouro, né? Ele recebeu o prêmio pela artilharia. Mas aí na hora eu tomei um susto. Falei, cara, não é possível. Os caras estão de brincadeira, velho. Pô, então os caras estão de sacanagem. Que eles vão. Na Copa do Messi, se a gente pode dizer assim, os caras vão dar o título de melhor para o Mbappé, né? Porque a FIFA costuma fazer isso, né? Dar meio que um prêmio de consolação, né? Ridículo, porque o cara vai lá pra tirar foto depois com os campeões com uma cara de bunda, né? Aconteceu com o Messi em 2014, e muita gente questionou se de fato ele merecia ter o título de melhor da Copa. Aconteceu com o Modric em 2018. Assim, os caras ficaram com uma cara de bunda, vai lá tirar, pô, com todo respeito, mas, pô, é brincadeira o negócio desse, né? Parece uma brincadeira de mau gosto. Se, pô, é o prêmio de consolação, tá lá, vai lá se humilhar agora, tirar foto com os campeões, vai. É bizarro, né? É bizarro. O Mbappé não teve culpa, né? Ele fez. teve culpa porque ele marcou muitos gols, né? Ele. O artilheiro da Copa foi lá tirar a famosa foto com os campeões e ficou com a cara de bunda. Mas aí, com o Mbappé, por exemplo, não tem o que fazer, né? O Mbappé na próxima Copa, eu acho que ele vai bater o recorde da artilharia da história das Copas. Ele vai passar o Ronaldo e o Klose. Ele vai bater esse recorde, porque assim, é uma máquina de gols, né? O cara é muito fero, o cara é muito craque, é muito gênio. E nessa Copa a gente pôde ver o Messi chegando no auge, né? No auge, no topo. E meio que, pô, o Mbappé vai meio que herdar esse império, né? Que o Messi vai deixar. E que a gente não sabe se ele vai jogar a próxima Copa, né? O Scaloni falou, pô, se ele quiser jogar, ele tem vaga. Ele tem vaga no time. Lógico, ele não é maluco, né? Se ele quiser jogar, ele tem vaga no time. Mas eu não sei se o Messi vai ter cabeça pra isso, sabe? Era uma coisa tão desejada. Era uma coisa que ele queria tanto. E ele conseguir, e assim, ele sofreu muita pressão ao longo da carreira, assim, quando ele era mais jovem, de ser o grande cara, o grande astro, né? De toda vez ele ter que assumir a bronca, a responsabilidade de ser o craque, de definir, de resolver a partida. Ele nunca, assim, acho que talvez seja uma das melhores atuações que o Messi teve na seleção argentina, porque ele nunca teve uma regularidade na seleção argentina de atuação. Ah, porque ele é pipoqueiro? Não, porque ele nunca teve um time à altura, né? Esse é o melhor. Nunca vai ter um time à altura, obviamente, né? Porque o Messi é outro patamar. Agora, esse é o melhor equipe que o Messi jogou junto. O Messi nunca teve uma composição de um time, não só em termos individuais, mas também na questão de treinador. A Argentina, o Messi nunca teve isso. De ter um bom treinador, de ter uma boa equipe jogando do lado. De outros talentos tinha, vai. Pô, Di Maria, jogou com o Agüero. O Higuaín, eu não sei, eu acho o Higuaín meio grosso, mas enfim. Pode falar também Higuaín. Pô, o próprio Dybala que eu falei. Entendeu? Pô, teve bons jogadores que passaram aí, Pastore, né? Então, assim, teve bons jogadores que jogaram que ao longo de toda esse trajeto do Messi na seleção argentina, teve bons jogadores. Talvez o melhor deles, o Di Maria, eu acho, né? Tanto que Di Maria tem até hoje, um Highlander também ao lado do Messi, né? Só que, assim, nunca foi regular, cara. Assim, os caras... a composição como toda não funcionava. Assim, às vezes a Argentina tinha uma defesa muito forte e o ataque muito fraco. Às vezes tinha um ataque muito forte e a defesa muito fraca. E dessa vez, o Scaloni montou um time equilibrado em todos os sentidos. O Messi teve o melhor conjunto possível e ele venceu a Copa. E ele jogou muito. Você vê assim, quando o time ele é bom, quando o time ele funciona, o craque aparece. Agora o problema é assim, pô, faz aí. Né? Assim, pô, é complicado, né? É complicado. Você entrega tudo na mão do... Ó, faz aí, cara. A pressão é muito grande. Assim, em alguns anos, vários anos atrás, né? 2010, por exemplo. 2006, 2010 eu acho que o Messi não jogou, né? Tava machucado.
Mas enfim, cara, assim, o Messi, ele, mesmo em 2014, assim, que ele recebeu o título de melhor da Copa, e muito passava por ele, assim, expectativa do que ele poderia fazer, ele não fez, assim, ele definiu alguns jogos, fez coisas importantes em 2014. Aquela seleção era uma bagunça, mas, cara, ele não jogou uma Copa para ganhar o título de melhor, porque não é só a questão da pressão, é a questão de, cara, de ter uma equipe para jogar junto, uma equipe competente para jogar junto, né? E mais do que isso, né? Ele sofreu com a pressão, o torcedor argentino pegou no pé, ele falou que não ia jogar mais na seleção, né? Ele ficou decepcionado com a própria AFA, enfim. História que vai virar um filme. Uma história que vai virar um filme e ele se consagrou agora. O mundo do futebol, ele hoje se rende a esse fenômeno, né? Essa lenda se torna uma lenda hoje. Já era, né? Mas hoje se torna uma lenda maior ainda. E o Messi hoje está no hall dos gigantescos aí do futebol, cara. Do Olympus do futebol. Então é isso, gente. Finalizar, já falei demais hoje, né? Falei demais. Foi bastante. Cara, assim, a final foi muito legal, cara. Foi muito legal, assim. O jogo em si foi muito bom. Tiveram momentos e momentos. Esse jogo houveram várias histórias ao longo do jogo. Uma mais a favor da Argentina, depois mais a favor da França, depois foram para contextos dramáticos e termina com a glória eterna, né, para esse fenômeno, para essa lenda que é o Lionel Messi, cara. Ele se consagra, ele se torna um dos maiores de todos os tempos e assim, e cara, nada melhor que uma final sofrida, né? Nada melhor, porque assim, o alívio que dá na alma não é só pelo título, é por sofremos tanta resiliência, né? Tanto sofrimento ao longo do jogo, mais de 30 anos de espera. Pô, a nova geração argentina não viu a Argentina, assim como a nova geração brasileira também não viu o Brasil ser campeão. Eu tive o prazer de ver o Brasil pentacampeão, tive. Era jovem, mas eu lembro muito bem daquela Copa, né? Isso meio que entrega a idade, mas tudo bem. Eu era jovem, mas eu lembro bem dessa Copa. Lembro muito porque a gente tinha que acordar de madrugada, né? Tinha que acordar de madrugada para ver os jogos, porque foi no Japão, na Coreia. Por isso que eu lembro muito. Assim, tive um acordar o outro, vamos assistir. Aí meio que cochilava, o outro acordava. Ó, acorda aí, caraca. Vamos ver. Tá rolando o jogo. Pelo amor de Deus. Não zica o time, não zica o Brasil. Eu lembro muito dessa Copa, mas muitos das novas gerações não viram, né? O Brasil ser campeão, os argentinos, então não se fala mais de 30 anos. Brasil, o quê? 20 anos, né? E, pô, 20 anos é um adulto, né? 30 anos nem se fala, pô. O cara 36 anos, se eu não me engano, né? Pô, o cara tá quase chegando nos 40 e não viu a Argentina ser campeão. Então assim, uma lavada de alma não só pro Messi, pros jogadores argentinos, mas pros torcedores também. Muitos foram pro Catar, eles foram, cara, venderam tudo que tinha pra ir pro Catar. Para ver a Argentina ser campeã e sem brincadeira, né? A gente sabe a situação econômica da Argentina e eu acho que isso torna a história mais bonita. Porque, pô, a gente sabe da situação que vive o país e é meio que um alívio, né? Assim, não vai melhorar a vida de ninguém, obviamente. Não vai melhorar a vida de ninguém. Mas você passar por um momento difícil e lembrar que nesses momentos houve um título mundial, cara, você vai lembrar com carinho. Pô, foi difícil, eu sofri, vendi tudo que eu tinha. Cara, fiquei pobre, mas, cara, eu vi a Argentina ser campeã. E eu vou lembrar desse dia com muito carinho. É o que o torcedor imagina que o torcedor vai passar. É o que muitos brasileiros de 2002 imagino que vivenciaram isso. E os que perderam tudo, de fato, devem lembrar até hoje. Cara, fui pro Japão, não me arrependo. Investi tudo que eu tinha, mas eu vi o Brasil ser campeão numa grande final contra a Alemanha. Esse jogo nem se fala, né? Porque, pô, prorrogação, empate aqui, empate ali, pênalti cara, a explosão no final, pô, essa final vai ser falada por muito tempo, se não eternamente, né? Essa história vai ser falada por muitos e muitos anos e marca um capítulo na história das Copas, um capítulo, uma página muito bonita. Então, a Argentina chega à sua terceira conquista,
chega a terceiro lugar antes da França, consegue o tricampeonato, entra no hall aí dos tricampeões, mas a gente ainda tem o... Deixa eu só pegar o ranking aqui para não falar besteira, né? Peço perdão aqui o nariz, falando demais, né? Já começa... Ó, vou pegar aqui, ó, a lista atualizada, né? Para não falar nenhuma bobagem. O Brasil, obviamente, o único pentacampeão. A gente tem 2 tetracampeões, a Alemanha e a Itália. A Argentina agora, no momento, é a única tricampeã, né? 3 títulos, França tem 2, Uruguai tem 2, e a Inglaterra e Espanha tem 1. E aí, esse é o... Pô, só essas equipes? Só, mano. Só, você vê que tem 3 sul-americanos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 europeus, cara. 5 europeus. E, pô, e teve vários vices, né? A Holanda é tri-vice, a Hungria é bi-vice, a Tchecoslováquia, né? A antiga Tchecoslováquia também tem 2 vice-campeonatos. Suécia tem um vice-campeonato, a Croácia tem um vice. 2018, né? Então, você vê que... e teve outros que teve terceiro lugar, né? Tem uma lista aí de vários outros que tiveram terceiro lugar. Inclusive a Turquia foi um dos times mais difíceis que o Brasil enfrentou em 2002. Turquia terceira colocada de 2002. Então é isso, gente. Ó, agora eu vou fechar. Já tô falando então é isso. Vou fechar. Já tô ficando com a voz cansada. O nariz já tá até... né? Já tá até pedindo arrego aqui. Vou encerrando por hoje. História... Cara, assim... História de filme mesmo. Se você não viu... o jogo, procure os melhores momentos e procure a premiação, cara, assim, porque foi bonito de ver. Foi muito legal. E só pra fechar, eu tô falando que vou fechar, mas, cara, o Gianni Infantino, pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus, o Infantino, presidente da FIFA, né? Pô, querendo se aparecer mais que o Messi no final, mano. Ele vai entregar a taça pro Messi. Ele quase foi levantar as taças com o Messi. Pô, eu achei que ele fosse levantar as taças com o Messi, porque os caras vão... O Messi tá lá esperando, né? Pra receber a taça. Aí me inventaram de pôr uma roupa típica nele, né? Aí beleza, até aí, pô, tá no país da Copa, é da cultura, né? Legal. Aí, pô, vai entregar a taça. Os caras já demoram pra entregar a taça, porque quer tirar um monte de foto, né? Aí o Messi pega a taça, o Infantino começa a falar um monte na orelha dele. Ó, vai pra lá. Parece que ele tá apontando um lugar ali pro Messi ir. E o Messi certamente não foi onde o Infantino pediu. Cara, assim, o Messi esperou isso a vida inteira. O mundo do futebol tá esperando isso há tanto tempo. E o que o Gianni Infantino ele quer falar pro Messi o que ele tem que fazer na hora de levantar a taça? Ninguém vai lembrar de nada. Ninguém vai fazer o Cafu subir em cima de um palanquinho ali, vagabundo. Vagabundo não, porque o bagulho não quebrou. Mas, pô, lembra do Cafu. Procura o Cafu de 2002, o que ele fez? Pô, ele subiu num palanquinho, que é aquele negócio onde você põe o papel para você ler o discurso. Pô, eu falei, mano, essa parada vai quebrar, velho. Ele vai se esborrachar, mano, ele vai se machucar. Não quebrou, né? O bagulho é de muita qualidade. Por isso que eu falei, o negócio vagabundo não. Negócio de qualidade. Eu não sei depois que o Cafu subiu a condição que ficou. Mas foi épico, né? É uma imagem que marcou época na história das Copas. E aí, pô, o cara quer falar pro Messi o que ele tem que fazer. É brincadeira, né, mano? Pô, dirigente não tem jeito, né? Ele quer se aparecer mais que o jogador. Enfim, gente, agora sim. Agora eu vou fechar. Já tô ficando rouco. Valeu demais. A gente vai falar ainda mais sobre isso. A gente vai falar mais sobre isso. Não falei nem da situação do racismo, né? Porque quando a França termina, é o que eu falei, parecia um time africano. E aí, 2 caras perdem as cobranças. E na hora eu falei, lembrei da Inglaterra, né? Lembrei da Inglaterra. Mas vamos deixar pra falar isso amanhã, porque, pô, na hora que o cara perdeu, eu fiquei chateado porque eu sabia o que ia acontecer. Assim, depois você obviamente fica feliz com a festa, mas na hora que os dois, o Tchouaméni e o outro rapaz, o Coman, na hora que o Coman perde, né, que o Martinez faz a defesa e que o Tchouaméni chuta pra fora, na hora eu já pensei, foi, pô, vai dar merda isso aí, cara. Os caras, os doentes já vão falar um monte, né? Enfim, a gente deixa pra falar isso amanhã. Mas se você torceu para a Argentina, continue feliz aí.
vai bater indignação, né, do torcedor brasileiro mesmo. Pô, podia ter sido o Brasil e tudo mais. Eu penso nisso, né? Pô, podia ter sido o Brasil. Mas enfim, gente, o título vai para a Argentina, o título sai da Europa. Ainda bem, porque é um campeonato mundial, né? É um campeonato mundial. Queria que fosse a Argentina, queria que fosse o Uruguai, não, queria que fosse o Brasil. Mas já que não tem Brasil, que seja um vizinho, que seja um sul-americano e o título está em boas mãos. Uma grande seleção, um grande grupo e é isso. Agora sim eu vou encerrar. Parabéns à Argentina aí, ao Messi, a grande conquista. O mundo é dele agora, o mundo é seu, Xará. Agora o mundo é seu. Vai cair no mundo mesmo, tem que comemorar mesmo. Por hoje eu encerro, amanhã a gente está de volta. E muito provavelmente a gente vai ficar mais uns 2 dias falando de Copa do Mundo. É isso. Encerrando por hoje, valeu demais, ótima semana a todos e até amanhã. Tchau.